E em store? Né? Todo mundo agora está vindo com o tema em store, né? Enfim, uma grande discussão sobre o tema. O que você tem visto, assim, você chegou a fazer alguma coisa como rádio, chegou a fazer telas? O que você fez que, assim, que ou não chegou, ou isso não entrava no escopo lá porque o retail media era só e-commerce? Não, assim, começou a entrar nos últimos anos. Eu acho que a gente começou, até porque os próprios varejos começaram muito a falar de venda de mídia, né? Trazer esse conceito da venda da mídia mesmo. Então a gente começou a fazer muitos planos de fato omnichannel, né? Aonde a gente tinha tanto as inserções das mídias em store mesmo, as mídias offline, como também a gente tinha todas as inserções de mídia em site, né? Tipo, dentro do online. E apesar da gente ter estruturas diferentes, uma pessoa que olhava o off-trade ali, a parte do trade físico, e a gente olhando o trade digital, a gente sempre fazia esse plano bem 360. O que eu acho que é muito importante, porque inclusive alguns varejos, têm algumas plataformas de retail media que conseguem fazer toda esse traqueamento do que acontece no online versus o que acontece na loja. Muito exemplo do que o Walmart faz muito nos Estados Unidos, né? Com o Walmart Connect, que você consegue, por exemplo, ter uma campanha online, você sabe a pessoa que viu a sua campanha online e você sabe se ela numa janela ali de tipo 5, 7 dias foi na sua loja e converteu para aquele anúncio que ela viu no seu site, né? E aí você consegue ver se ela viu também alguma coisa dentro da própria loja, em alguma frente de mídia, e você consegue traquear o que de fato foi o que ajudou na conversão dela. Então, acho que isso ajuda muito a gente a ter algumas percepções. E a gente viu alguns cases disso, inclusive, tipo, que a gente fez em carnaval, com algumas inovações que a gente lançou, que a gente fez um plano de mídia bem robusto no online, e essas inovações tiveram um uplift de vendas enorme dentro do offline versus as redes que a gente não tinha feito um plano online. Então, você consegue crescer essa base que foi impactada no online muito mais no físico do que quem não foi impactado no online. Então, isso é uma coisa que a gente já viu e que é de fato uma realidade e que eu acho que para produtos novos, que você precisa ter uma awareness melhor, né, daquilo e que, tipo, às vezes quando a pessoa tá na loja é muito mais difícil você capturar a atenção dela para falar de uma inovação, você fazendo isso primeiro no online, você consegue, tipo, ter mais um share de atenção dela para essa inovação quando ela tá caminhando para a loja. Então, acho que a conversão fica bem mais assertiva. Isso é muito legal, porque muitas pessoas, às vezes, enfim, muitos anunciantes, às vezes, ficam com essa dúvida, né? Poxa, mas eu vou investir tanto assim no online, a minha venda acontece no offline, e aí fica essas dúvidas, ficam esses paradigmas, paradigmas não, ficam esses tabus, Uhum. né? E é legal, e se fazia muito teste, tipo, controle e teste Sim, controle. a gente fazia bastante. Legal. É bem legal isso. E assim, cara, acho que as pessoas têm que. é, Todas as marcas hoje, assim, as indústrias têm que parar e entender que, tipo, a construção de marca, ela vai estar primordialmente dentro do digital, né? Hoje a gente é muito, assim, a gente é muito interrompido por muitos conteúdos, né? E querendo ou não, se a nossa atenção, ela já tá pouca quando a gente tá scrollando ali um feed, a gente quer coisas muito rápidas, imagina você ter parar para ler uma mensagem às vezes num relógio ou tipo numa, sabe assim, o tempo de atenção tá muito pequeno. Então, acho que se você não faz esse ciclo de repetição em vários ambientes, vai ser mais difícil ainda você, de fato, tipo, penetrar aquela informação. E aí eu acho que, tipo, a parte de construção com um influencer num canal onde você tem essa parte mais de social, de conteúdo, e que você tem a pessoa prestando mais atenção numa pessoa e não numa campanha, aí sim você vai conseguir, tipo, criar uma conversa e trazer aquela pessoa para dentro do seu contexto da sua marca. Então, por isso que eu acho que, né, eu acho que para mim o contexto do retail media, ele tem que ser parte da estratégia de marketing de mídia como um todo de qualquer marca. Ele não pode ser uma coisa feita apartada pelo o time de e-commerce ou do time comercial para alavancar vendas. Não. Ele é parte de uma construção de conversa que você quer criar e de que você quer colocar na cabeça do consumidor, entendeu? Tipo, do que você quer que ele perceba da sua marca, porque o retail media, ele vai ser uma das pontas para essa construção.
Não, o que você falou é muito legal e eu queria continuar nesse tema, porque continuar onde a gente está, porque é, você falou, poxa, as- temas ligados também, não ligados, mas temas que são próximos, né? O social, o creator, né? E a gente, enfim, estava até te contando um pouco antes, né? De um case, você também contou. Que você conta um pouco dessa junção, quando junta retail media com social, com creator, influencer. Conta o poder disso, porque eu acho que tem que ficar bem claro. Cara, assim, a gente. Ano passado, um pouquinho antes de eu sair de licença, eu brinco que esse foi um filho que eu deixei pra galera cuidar e nascer, porque foi bem na época que eu saí. Mas com as Olimpíadas, a gente tinha um desafio muito grande de potencializar as entregas que a gente tinha fechado de patrocínio com Casé TV, que ia ser um dos principais, né, sponsors ali de Corona naquele momento. E a gente tinha um grande parceiro na época, né, que era o iFood, que também tinha Casé como um grande sponsor deles. E aí, o que a gente fez? A gente colocou na mesa as três partes, né? E fez uma grande tríade ali, onde a gente queria que Corona, iFood e Casé estivessem falando juntos para poder potencializar essa conversa sobre Olimpíadas. E aí a gente conseguiu, com isso, criar com que os momentos em que tinham as transmissões e que a gente sabia que já iam ter as inserções de Corona, a gente trazia não só a marca falando ali no momento das Olimpíadas, mas trazia junto com o iFood toda a parte do consumo mesmo, de você ter a marca com você também. E não só a marca lá dentro do momento das Olimpíadas, em Paris e tudo, onde fosse. Então, a gente conseguiu quase que, né, assim, triplicar as entregas que a gente teria, porque a gente fez esse plano em conjunto, né? E aí você desenha toda uma calendarização de entrega que não é só unilateral, né? Ela é trilateral ali, porque você pega tudo isso. E aí a conversa, ela não fica tipo, Casé, fala de Corona agora. Casé, fala de iFood agora. Não, é tipo, Casé tá falando de Olimpíadas e aí lá no fundo você tá vendo a logo de Corona e aí chega o iFood entregando a comida e a Corona Zero para eles tomarem na hora do almoço e eles estão ali trabalhando, vendo o próximo jogo que vai ter ou a próxima, sei lá, né, o próximo, enfim, a próxima Modalidade. bateria do surf, entendeu? Então, como é que a gente realmente, tipo, constrói uma narrativa fluida dentro daquela ocasião que a gente está querendo trabalhar e potencializando o que cada frente tem para entregar. Seja Corona com a sua marca, com toda a sua estratégia, seja o Casé com a inserção que ele tem dentro do mundo do esporte, né, ali, de tudo que ele estava querendo no contexto, e o iFood com toda a parte da praticidade que ele quer entregar para quem está querendo assistir o jogo e não perder nenhum segundo, por exemplo, né? Então, acho que foi toda essa estratégia conjunta que a gente foi desenhando. Teve também QR Code, alguma coisa de compra? Sim, Tinha, tinha teve. sempre. Tinha. Nas transmissões, a gente botava o QR Code, tipo, para você comprar sua Corona no iFood. Dentro do iFood tinha todas as inserções, obviamente, de Corona, né? Com uma brand page exclusiva e tal. Então, assim, foi bem legal, assim. Então, acho que você fecha, tipo, um ciclo, né? Porque não é só uma inserção única pontual ali de um influencer falando da sua marca. É tipo ele falando da sua marca dentro de um contexto, tipo que você traz um player onde você pode comprar a sua marca e quando você entra naquele player, você tem toda a visibilidade da sua marca lá dentro de uma forma muito concisa com aquilo que você está querendo entregar. Então, acho que é você conseguir realmente fechar esse ecossistema, que é muito amplo. Então, se de fato você não traz todo mundo para a mesa, fica um Frankenstein que às vezes fica meio E é legal capenga, porque. né? Não, e é legal porque você tem os três meio que na mesma, assim, perfurando o buraco no mesmo lugar, não cada um em um lugar separado, né? E aí, enfim, consegue ganhar atenção, consegue gerar muito mais atenção, consegue gerar, enfim, gerando mais atenção, mais desejo e todo o resto até chegar na compra.